CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos começando o CBN Universidade deste sábado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso programa, que é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Por aqui você fica bem informado com as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou Beatriz Romão e até às 10 horas da manhã estou por aqui na apresentação. E já vamos saber o que é assunto nesta manhã de sábado aqui no CBN Universidade. O voto é o tema do quadro Direito e Cidadania, na participação do professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, o voto, direito ou dever? Mais bolsas. Pró-Reitoria Estudantil aumentou o número de auxílios concedidos a alunos da instituição. Editora universitária da UEPB bate recorde de publicações e número de downloads ultrapassa os 6 milhões. Estudante de jornalismo participa de projeto audiovisual promovido pelo canal Futura no Rio de Janeiro. Por aqui tem dica de português sem segredos com o professor Denis Medeiros. E vamos falar também sobre o sistema de cotas da UEPB. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. Em 2022 é ano de eleição no Brasil. Devemos ir às urnas e escolher democraticamente presidentes, senadores, governadores e deputados federais e estaduais. O primeiro turno do pleito está marcado para o primeiro fim de semana do mês de outubro. O voto representa para nós tanto um direito quanto um dever. E esse é o tema de hoje do quadro Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Ele é o nosso colunista e também professor do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, em ano eleitoral, em ano de processo eleitoral, portanto, em ano de renovar, de ressignificar, em ano, portanto, de reconstruir a democracia política, a democracia representativa, que é o modelo do mundo ocidental há algumas centenas de anos, ou mais precisamente, desde o século XVIII. Muito bem, no ano de 2022, todos nós brasileiros e brasileiras devemos, todos nós que eu digo aqueles que estão no cumprimento dos critérios da condição de eleitor, devemos ir às urnas eletrônicas, para assim ratificarmos nosso voto, elegendo os representantes do sufrágio popular e, portanto, renovando a democracia política, a democracia representativa. Muito bem, nesse processo eleitoral do ano de 2022 no Brasil, nós iremos às urnas eletrônicas para, portanto, clicarmos, apertarmos as teclas para deputado estadual, federal, governador de estado, senador da República e presidente da República Federativa do Brasil. Muito bem, ouvintes do CBN Universidade. Países com voto facultativo e países com voto obrigatório. O Brasil é um daqueles que a Constituição, é um daqueles que o Código Eleitoral, é um daqueles que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, portanto da Justiça Eleitoral, estabelecem, portanto, que o voto é obrigatório. Ora, o voto na nossa realidade, na realidade brasileira, ele é um fenômeno desde 1530, quando tivemos o primeiro voto, ou primeiro processo eleitoral para a Câmara Municipal de São Vicente, em São Paulo. Depois, no século XX, em 1932, nós tivemos a conquista do voto pela mulher, ou seja, o voto feminino, algo que apareceu nos anos 30 na realidade do processo eleitoral brasileiro como uma novidade. E a Constituição de 1988 determinou, portanto, um sistema binário ou dual de voto obrigatório e facultativo. Voto facultativo para aqueles com 16 anos completos e 18 incompleto, facultativos para os analfabetos e para aquelas pessoas idosas acima de 70 anos. E obrigatório, portanto, para os demais, por exclusão, digamos assim.
Muito bem. Toda essa discussão, ou todo esse debate, melhor dizendo, sobre o voto, que, portanto, é a representação da vontade do sufrágio popular na eleição dos seus representantes diretos para o exercício das funções públicas eletivas no sentido da gestão, da administração da pólice, ou seja, das cidades, dos estados, da União, no tempo presente com a ideia também de vislumbrar o futuro, surge a indagação: o voto é um direito ou um dever de todos nós, cidadãos e cidadãs? Muito bem. O voto, seja na ideia obrigatória ou facultativa, estaria mais direcionado, portanto, ao pensamento, à ideia de um direito, ou uma ideia bem mais profunda que envolveria os dois ao mesmo tempo, direito e dever? Uma ideia cívica, civilizatória. Bem, em um sistema obrigatório, ele provocaria, digamos assim, uma maior politização da população, e obrigatório, obviamente, porque lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, o legislador colocou que só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. O voto é lei. Ora, o voto na forma obrigatória, ele é a tradução maior de um regime democrático representativo. E, por outro lado, o voto facultativo, ele estabeleceria uma legitimidade menor, já que iria às urnas um número menor de eleitores e, portanto, o sistema poderia ficar comprometido, como, por exemplo, na obra literária de José Saramago, O Ensaio sobre a Cegueira, em que nós temos o levantamento dessa hipótese pelo brilhante literato português, prêmio Nobel, o único prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa. Portanto, o sistema mais adequado é o obrigatório ou o facultativo? Ora, na ideia do direito constitucional, o voto seria um direito público subjetivo do cidadão e da cidadã. O voto é, portanto, um instrumento de legitimação do sufrágio popular na escolha dos seus representantes. Seria, portanto, nessa ideia de direito constitucional, da teoria constitucional, o poder do povo em eleger diretamente aqueles para os quais ele delegará esse poder no exercício da função eletiva da gestão, da administração, da pólice das cidades, dos estados, Distrito Federal, da União. E que, portanto, nessa ideia de direito constitucional, da teoria constitucional, os eleitos como representantes do sufrágio popular fechariam, portanto, toda a ideia de legitimidade da democracia política representativa, moderna, liberal e burguesa. Mas e o direito como um dever cívico? Ou seja, não apenas uma questão normativa, uma questão do direito, mas uma questão muito mais profunda e complexa, que é o dever de cada cidadão, cidadã credenciado, cumprindo os critérios na qualidade de eleitor, eleitora, ir às urnas e, portanto, construir esse sistema da democracia representativa. Portanto, na ideia de dever, seria um dever cívico de natureza civilizatória, do aperfeiçoamento do sistema eleitoral e, portanto, da própria democracia liberal, da sociedade e do Estado modernos. Que seria, mais ainda, ouvintes do CBN Universidade, para muitos teóricos, a união entre direito e dever, porque essa união determinaria, portanto, a soberania popular, o sufrágio universal, o voto como voto direto e secreto, como obrigatório e facultativo ao mesmo tempo. Portanto, à luz do sistema eleitoral brasileiro, o voto seria direito e dever numa questão civilizatória profunda de aperfeiçoamento da democracia política, em um conjunto de premissas de natureza jurídico-política ou, para muitos, político-jurídicas, como sufrágio universal, voto direto e secreto, obrigatório e facultativo. O voto, portanto, como direito público subjetivo, próprio da condição do cidadão e da cidadã, credenciados a legitimarem todo o poder do sufrágio popular na fenomenologia da democracia política representativa, direta, universal, que é o nosso modelo desde o século XIX. Obrigada, professor Luciano, e até semana que vem.
No próximo programa, a coluna Direito e Cidadania fala sobre vacinação contra a Covid para crianças. E vamos fazer nossa primeira parada. Rapidinho a gente volta e o assunto no segundo bloco do CBN Universidade é o número de publicações da EduUEPB que bateu recorde em 2021. E ainda tem as dicas de português com o Denis Medeiros. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e já chegamos para falar sobre a editora da Universidade Estadual da Paraíba, a EduUEPB. Semana passada, quem ouviu o nosso programa, com certeza ficou ligado nas dicas sobre como conseguir publicar uma obra pela editora. Só lembrando, são 3 as possibilidades. A primeira é através do envio espontâneo de material, que passa por uma avaliação da banca. Uma outra forma é por convocação de trabalhos especiais, como homenagens a personalidades ou a datas importantes como temática. E a terceira e mais praticada é através de edital. A editora universitária da UEPB lança regularmente editais para publicações em várias áreas de conhecimento. E em 2021, a EduUEPB bateu recorde de publicações. Além disso, o número de downloads também é bem expressivo nas plataformas digitais. Quem fala sobre esse aumento nas publicações é o diretor da editora, professor Sidoval Moraes. Escuta aí. O ano passado, nós batemos o nosso recorde de publicações. Passamos de 65 títulos novos. Esse ano nós estamos publicando uma média de 3 livros por semana. Nós estamos numa faixa aí que vamos ultrapassar, digamos, os 70 livros, considerando os intervalos, os recessos e as interrupções por conta da pandemia. Nós vamos passar dos 70 livros esse ano, 70 títulos novos esse ano. É bom dizer uma coisa, que nós não só publicamos livros técnico-científicos, como a gente chama. A gente tem um selo que publica livros na área de literatura, teatro, artes plásticas, paisagismo, vinculado a essas coisas de arquitetura e urbanismo, mas com a perspectiva artística, cordel. Então a gente tem um selo que é o selo Latos, que esse não tem que ele é mais simples, o processo dele é mais simples, o percurso é mais simples. Então a pessoa que tem um livro de poema, um livro de crônica, um romance ou qualquer coisa, ele submete, se tiver correto, dentro dos critérios, também existem alguns critérios para isso, ele leva menos tempo para chegar ao leitor. Tem uma edição agora, para você ter uma ideia, acho que merece depois até divulgar melhor, que é um livro até digital, que é da área de extensão rural, que foi feito agora versão para espanhol, tem uma versão em português, está sendo feita agora a versão para espanhol e para o inglês, dada a repercussão do livro. Então, eu acho que isso são motivos para a gente comemorar. E só mais um detalhe, estando no Cielo, nós estamos lá com aproximadamente 60 títulos, quase 60 títulos. Nós temos uma média de downloads, nós batemos a casa de downloads de 6 milhões de downloads, de 50 títulos. 6 milhões de downloads. Tem um livro da EduUEPB que é o campeão do Cielo. Tem 1 milhão e quase 2 milhões de downloads esse livro. Então, esse é o resultado do trabalho que a universidade está fazendo e o cuidado que ela tem com os livros que publica. Obrigada, Sidoval Moraes. E além da Cielo Books, as publicações da editora da UEPB também estão disponíveis para download de graça através do eduuepb.uepb.edu.br. Acesse lá e fica por dentro de todo o acervo da editora. É hora de ficar ligado nas dicas de português sem segredos. Quem participa com a gente neste sábado é o professor Denis Medeiros. Solta a vinheta. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje mais algumas dicas da nossa língua portuguesa, iniciando com regência nominal, que é a relação estabelecida entre um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou alguns advérbios, e os seus respectivos complementos por meio de uma preposição. Então eu escolhi algumas palavras para mostrar como de fato a regência nominal acontece e como as pessoas ainda utilizam equivocadamente. A primeira palavra, por exemplo, adaptado.
a gente tem a possibilidade de ser adaptado a e adaptado de. Então, por exemplo, o Denis está adaptado à nova reforma ortográfica, né? O professor está adaptado à nova reforma ortográfica. Então, a gente tem a preposição a aí. Adaptado de, o filme foi adaptado do livro tal, certo? Então, adaptado a, adaptado de. Algumas pessoas utilizam adaptado com. Estou adaptado com um novo estilo de vida, né? Essa regência aí é inadequada. A segunda palavra, adequado. Adequado vai ser sempre adequado a alguma coisa. Então, isso não é adequado à sua idade. E aí, algumas pessoas utilizam inadequadamente adequado com. Isso não é adequado com sua idade. Então, tira esse com, vai ser sempre a sua idade, a alguma coisa. A regência do nome compatível vai ser sempre compatível com. O sangue era compatível com o dela. E aí algumas pessoas utilizam compatível a. O sangue era compatível ao dela, né? Vai ser sempre compatível com. A palavra convicto, muita gente utiliza convicto que ou convicto sobre, né? Estou convicto que a verdade é essa, né? Você está convicto sobre a inocência dele. Na verdade, convicto, a regência adequada é convicto de. Estou convicto de que a verdade é esta. A palavra impressão vai ser sempre impressão de. Eu tenho a impressão de que você esteja correto, né? E não, por exemplo, tenho a impressão que você esteja. Vai ser sempre de que você esteja. Porque quem tem impressão de algo. A palavra junto, que inclusive é muito utilizada em redação, principalmente ali o pessoal que vai fazer Enem, que vai fazer os vestibulares, e utiliza muito na proposta de intervenção. O Ministério da Saúde junto a ou junto com o outro ministério. Então, vai ser sempre junto a ou junto de, né? O Ministério da Educação junto ao Ministério da Saúde, né? E não o Ministério da Educação junto com o Ministério da Saúde. Finalizando os exemplos de regência nominal, a palavra urgência, que vai ser sempre urgência de ou urgência para, e não urgência que. Então, eu tinha urgência de que o assunto fosse logo resolvido, ou o regime de urgência para o projeto de lei mencionado está de acordo com a Constituição, e não urgência que. Quando eu digo, por exemplo, tinha urgência que o assunto fosse logo resolvido. Não, tinha urgência de que o assunto fosse logo resolvido. Por fim, mais uma dica em relação à expressão mais grande. Será que é sempre um erro utilizar? Na verdade, pode e deve ser utilizada quando há uma comparação com outro adjetivo. Por exemplo, a casa é mais grande do que aconchegante. Então, são dois adjetivos de um mesmo objeto. Eu só não posso fazer uma comparação de duas características, de dois adjetivos, de dois objetos diferentes, né? Então, eu não posso dizer que, por exemplo, a minha casa é mais grande do que a sua. Não, na verdade, a minha casa é maior que a sua, mas a minha casa é mais grande do que bonita. Então, estou fazendo uma comparação, duas características de um mesmo objeto, beleza? Então é isso, pessoal. Ficam aqui mais essas dicas para que a gente possa utilizar melhor a nossa língua portuguesa, que é tão rica. E se você tem alguma dúvida também, manda para a gente, manda para a CBN, manda lá para o meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, que a gente vai ter a maior alegria em responder e trazer aqui a pauta para a gente conversar, beleza? Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, Denis Medeiros. E sábado que vem tem mais informação sobre nossa língua portuguesa. Quem deve estar com a gente é o professor Edson Tavares. E só mais uma informação rápida para você, estudante que se inscreveu para concorrer às vagas dos cursos de graduação da UEPB através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o período 2022.2 e que ficou na lista de espera. É que foram divulgadas pela Pró-Reitoria de Graduação as novas datas para chamada da lista de espera. A próxima deve sair no dia 9 de agosto e uma outra chamada para quem está aí na iminência de entrar num curso de graduação deve ser divulgada no dia 22 do próximo mês. Outras duas datas também já foram anunciadas, 31 de agosto e 12 de setembro, para a quarta e quinta chamada da lista de espera. Então fique atento para não perder a oportunidade de ingressar na graduação através do SISU, viu? E vamos fazer mais uma pausa no nosso programa. Depois do intervalo, tem entrevista por aqui.
Vamos falar sobre os auxílios concedidos pela UEPB para estudantes. Fica sintonizado com a gente que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade. O semestre 2022.1 termina no próximo sábado, dia 6 de agosto. E a Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba divulgou uma portaria estabelecendo um período de férias coletivas para os professores da instituição. A medida leva em consideração tanto a necessidade de garantir o direito ao período anual de férias, quanto a data do fim das atividades acadêmicas deste semestre. Assim, os professores terão férias entre os dias 8 e 22 de agosto. O período letivo do próximo semestre, 2022.2, começa no dia 29 de agosto. Pois é, estamos chegando ao fim de mais um semestre acadêmico na UEPB e a Pró-Reitoria Estudantil, a PROEST, está encerrando mais um trabalho de seleção relacionado à concessão de auxílios para estudantes. É que para muitos alunos que chegam à universidade, alcançar uma vaga de ensino superior é só o primeiro de muitos desafios. Conseguir se manter até terminar o curso é uma outra questão muito complexa, ainda mais em períodos de crise como a que estamos vivendo no Brasil. Pensando nisso, a UEPB aumentou o número de bolsas e auxílios. Para falar um pouco sobre isso, a gente conversa com Thaisa Gregório, que é assistente social da PROEST. Thaisa, este semestre que está encerrando marcou o retorno das aulas presenciais após o início da pandemia. Pelo que a PROEST percebeu, qual a situação de necessidade dos estudantes, principalmente aqueles que vêm de outras cidades para morar no local do campus universitário? Eu aqui representando a equipe psicossocial da PROEST, mas falo em nome de toda a equipe, porque são 2, 3 meses que a gente trabalha muito, faz muita hora extra, atende muito estudante. Dentro do processo tiveram percalços, né? Pessoas adoeceram como eu, mas tudo isso a gente não mediu esforços para que a gente deixasse esse processo cada vez mais ágil, para que a gente contemplasse aquele estudante que realmente precisa. A gente viu nessa seleção que a questão da vulnerabilidade, da necessidade, realmente ela está mais agravada do que as outras seleções. São estudantes que saíram do seu núcleo, às vezes porque a família, a madrinha, o responsável vendeu uma TV, vendeu uma geladeira para que ele chegasse na cidade do campus, se alojasse e se não conseguisse essa bolsa, ele teria que voltar. Então a gente realmente viu um panorama bem mais agravado do que a gente já via anteriormente. Falo aqui, particularmente, participei de 3 processos seletivos, se eu não me engano, esse é o 4º, e essa situação realmente ela foi a mais devastadora, tendo em vista que a gente teve uma pandemia, né? A questão do aumento dos preços, então está realmente muito difícil para esse estudante conseguir se manter na cidade do campus quando ele é de fora, né? Então são esforços que ali a gente vê dos mais diversos, da família, teve estudante que fez rifa para que conseguisse chegar à cidade do campus. Tendo em vista esta situação de maior necessidade, a gente sabe que houve um acréscimo no número de bolsas. Como se deu essa decisão de aumentar as bolsas? Esse ano em especial, tendo visto o esforço da professora Núbia em demonstrar para a reitoria a necessidade do acréscimo dessas vagas, dessas bolsas, porque a gente passou por um período muito difícil de pandemia, a gente já vinha diagnosticando junto na Pró-Reitoria Estudantil, junto da nossa equipe, que ia ter essa necessidade maior, que a questão da vulnerabilidade ela está realmente agravada. Então, diante desse esforço da pró-reitora em diagnosticar, em levar esse panorama para a reitoria, eles em conjunto acresceram, eu acredito que 10%, o percentual, o número de vagas que está lá nas resoluções. Quais tipos de bolsas são concedidas? Em relação às bolsas, bolsa manutenção total, bolsa manutenção parcial, bolsa alimentação, no decorrer do processo foram acrescidas algumas vagas em alguns campos, porque surgiram essas vagas, algum estudante concluiu ou deixou de se enquadrar nos critérios e a gente já aproveitou e acresceu o número de vagas onde existia essa possibilidade.
Em relação às bolsas que são pagas mensalmente, como bolsa manutenção parcial, bolsa alimentação, só reiterando a informação do restaurante sobre o número de vagas, que isso gera muita curiosidade nos estudantes, ela sempre tem uma mobilidade maior, porque o restaurante ele prevê 2 modalidades de refeições, né? Almoço e jantar. Então, às vezes, a quantidade de inscritos para a refeição do almoço é maior do que para o jantar, e o restaurante ele permite essa flexibilidade da modalidade. Então, às vezes, se temos mais almoço, então algumas vagas do jantar são movidas para o almoço e vice-versa. Isso vai mais de acordo com aquela procura. Não é muito engessado em relação a isso. Quando a última seleção foi iniciada e como ela se desenrolou? É um processo demorado, né? Infelizmente, não tem como ser rápido, então a gente começou a gente divulgou o edital antes do início das aulas, acredito que no fim de abril, e esse processo seletivo ele vem se estendendo porque realmente não tem como ser um processo rápido, envolve muitas questões, a gente tem que dar um prazo longo de inscrição para esse estudante que geralmente é de fora, que tem que trazer uma documentação. Então a gente divulgou antes do início das aulas já para que ele agilizasse essas questões de documentação, já trouxesse de casa, mas a gente sabe que, infelizmente, acontece muito de deixar para a última hora e a gente sempre tem que estender esse processo um pouquinho, esse período de inscrição, porque realmente é uma demanda que chega sempre, essa solicitação, para a gente deixar um período longo de inscrição. Então, o nosso sentimento agora, nesse final, é de felicidade, porque a gente realmente conseguiu dar conta, conseguiu orientar os estudantes, né, nos 8 campos. Então a gente tem ali centralizado em Campina Grande a equipe, mas a gente capacita toda a equipe dos 8 campos para estar recebendo essas inscrições. A gente vai fazer as entrevistas e aí, enfim, todo esse processo são muitas pessoas envolvidas, mas que no fim deu tudo certo e a gente está feliz porque aí, se você for fazer o saldo, são mais de 700 bolsas, né? Contando com o restaurante universitário. Então, isso é muito bom. Se você comparar esse número com o número de universidades até maiores, você vê que é um número que não é comum. Quais dicas a Proeste pode dar para os estudantes interessados em solicitar um auxílio? A gente sempre orienta aquele estudante que tem interesse de participar das nossas seleções, que não sabe como se dão o acesso às nossas bolsas, que fique de olho no site, que procure lá no site, onde tem assistência estudantil, programas e oportunidades, leia as resoluções, leia os editais antigos, porque a gente não muda muita coisa, então segue sempre do mesmo viés. E fique ligado no site, porque tudo sai em primeira mão no site da Proeste, da UEPB. É a nossa via de comunicação oficial. A gente também tem o Instagram da Proeste, claro que a gente divulga. Nesse período a gente não está divulgando por conta da restrição do período eleitoral, mas a gente sempre divulga tudo também no Instagram. Mas o meio oficial é o site realmente. O estudante que tem interesse tem que ficar de olho, entender o processo, porque se ele deixar para sair o edital e aí depois ele vai deixando. Teve estudante que infelizmente perdeu o prazo, não conseguiu se inscrever, às vezes não conseguiu entregar o contrato no período correto. Por quê? Porque dentro desse período também há retificação de edital, cronograma geralmente muda, então o estudante tem que sempre estar atento ao site. Essa é a dica mais valiosa que eu acho que a equipe da Proeste pode dar. Agradecemos a Thaisa Gregório, assistente social da Proeste, pela entrevista. E a estudante do curso de jornalismo Ivane Isidro está no Rio de Janeiro representando a UEPB no projeto Geração Futura Juventudes, do qual participam 34 projetos voltados para a produção audiovisual idealizado pelo canal Futura, que promove oficinas, workshops e outras atividades para os participantes. Ivana contou um pouquinho para a gente como está sendo a experiência dela lá no Rio e como isso vai contribuir para a sua carreira como futura jornalista. Eu conheci o Geração Futura através de um aluno do curso, e aí quando surgiu a oportunidade de me inscrever, eu disse, eu vou tentar. Não sabia se realmente daria certo, mas eu tentei. E aí quando saiu a lista de aprovação, meu nome estava lá, eu digo, então realmente é uma oportunidade de conhecer mais sobre o audiovisual. Não tive muito conhecimento durante a academia, mas
está sendo uma experiência muito bacana e, assim, eu acho que é uma experiência válida que todo estudante de jornalismo, não é só o jornalismo, né, são os cursos de comunicação como um todo, então é uma experiência muito válida para todos os estudantes. A experiência está sendo algo único na minha vida, então, assim, eu acho que realmente vai ser um divisor de águas essa vivência nas oficinas do Geração Futura da Audiovisual. E também eu acho muito importante a gente ter essa troca de experiências com os estudantes. Nós conhecemos muita realidade, eu conheço muita realidade dos estudantes da universidade, mas conhecer sobre a realidade dos estudantes de todo o país é muito rico. E assim, trocar experiência também, ter a oportunidade de conhecer sobre mais do Canal Futura, profissionais do Canal Futura, é muito interessante. A gente agradece a fala de Ivana, estudante do curso de comunicação da UEPB. Vamos dar mais uma pausa e no próximo bloco a gente fala sobre o sistema de cotas da UEPB para o ingresso no curso superior. Tem também informações sobre a Liga Futsal, que deve reunir estudantes de todos os campos da universidade. A gente volta já, não saia daí. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o último bloco do CBN Universidade deste sábado. E a gente fala sobre uma questão que tem dado oportunidade para que muita gente faça um curso superior e, ao mesmo tempo, contribui com a redução das diversas desigualdades. São as cotas. Na UEPB, recentemente, elas passaram por uma reformulação. E para explicar o que são as cotas e quais a UEPB engloba, a gente conversou com a vice-reitora Ivonildes Fonseca. Vamos ouvir o que ela falou sobre o assunto. Cotas fazem parte de uma ação afirmativa, tá certo? Então, o que é uma ação afirmativa? É uma ação que visa proporcionar oportunidades para pessoas que fazem parte de grupos que são historicamente invisibilizados, estigmatizados, desfavorecidos. Então, dentro da ação afirmativa, existe uma modalidade que são cotas, né? Que existe não apenas na educação, mas existe em vários outros setores. Inclusive, cotas, elas podem ser feitas por instituição pública ou privada, tá certo? Então, nós temos hoje setores do comércio que fazem cotas, tá certo? Tem uma rede muito grande aí que faz cotas para pessoas negras. Então, na educação, né, é um tipo de ação afirmativa que visa promover oportunidades para o acesso ao ensino superior. A UEPB ela já tinha, né, cotas desde 2006 e agora foi reformulada. Por quê? Porque antes as cotas eram cotas sociais, né, destinadas para estudantes de escola pública. Neste momento, ela foi reformulada e nós temos, então, cotas para pessoas indígenas, cotas para pessoas quilombolas, pessoas ciganas, pessoas trans e pessoas negras. Também cotas para pessoas com deficiência. Então, são pessoas que elas trabalham muito, batalham muito na vida, para a gente usar bem uma expressão atual, né? Batalham muito na vida e elas precisam de oportunidades, né? E que muitas vezes as portas institucionais são fechadas para essas pessoas. Então, por exemplo, nós temos um estado que tem uma população cigana, né? E esta população cigana precisa de ter essa visibilidade, de ter essa oportunidade, essa abertura para que ela possa adentrar. E tudo isso parte a partir de estatísticas, né? Então, no início já do ano 2000, né, a gente vai vendo as estatísticas e constata que existe uma presença muito pequena, né, insignificante até, de pessoas negras estudando nas universidades. Por que isso se dá, né? Isso se dá por fatores externos, não é a questão da capacidade das pessoas, são fatores externos. Então a gente vai identificar quais são esses fatores externos e vamos trabalhar para derrubar esses fatores externos, tá certo? E promover o acesso a essas pessoas. Na verdade, a gente tem algumas pessoas no Brasil que ela tem ainda uma mentalidade escravista, né? Com relação às pessoas negras, porque as cotas começaram com pessoas negras, para pessoas negras, né? Elas começaram dessa forma e depois ela foi se ampliando.
Então tem umas pessoas que têm mentalidade escravista, que ainda tem aquela noção do século XIX, que as pessoas negras não têm capacidade cognitiva, que até tem gente que tem uma ideia de pessoa negra como não pessoa, não é? Que isso é uma herança de séculos passados. Além disso, tem também uma questão de um medo que não é, que a gente não pode compreender esse medo, né, de ameaça ao lugar, né, de pessoas brancas, né, de pessoas abastadas, um medo de que pessoas negras, indígenas, quilombolas adentrem um espaço que era habitado apenas por aspiadas mentes ilustradas, né, filhas e filhos de famílias intelectualmente reconhecidas, um espaço de universidade que era fechado, né? Então, tudo isso influencia para que exista um medo dessas pessoas e existia uma tentativa de barrar isso, né? Existia por quê? Porque a pressão foi muito forte no momento em que são instituídas as cotas, inicialmente no Brasil, mas também a resistência foi muito forte. Então, foram muitas discussões, foram muitas batalhas no campo judicial e a gente está vencendo isso. É hora do esporte. A gente traz agora informações sobre a Liga Futsal UEPB, que deve reunir estudantes de todos os campos da universidade num torneio de integração e incentivo da modalidade. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Nayara Cordeiro. Atenção você que é apaixonado por futsal ou simpatizante da prática esportiva. A Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB está com inscrições abertas para a Liga Futsal UEPB. O processo para equipes já foi encerrado, mas as inscrições individuais têm início no dia 22 de agosto. Sobre o assunto, eu converso com Eugênio Moura, coordenador da COEL. Professor, quem pode participar da Liga Futsal UEPB? São todos os alunos matriculados, tanto os alunos, né, da graduação e da pós-graduação, como também nos 2 campos que nós temos a escola técnica. Com a questão dos outros campos, né, vai acontecer, eles se encaixam na nossa liga só na segunda fase, né? Como é o processo de inscrição? Onde se inscrever? Os alunos entram na página oficial da UEPB, vai no link da COEL, vai ter uma ficha de inscrição, onde eles vão se inscrever, vão escrever que eles querem participar da competição. Peço a todos que leiam o regulamento, tem um regulamento lá também, onde tem as datas, onde vai acontecer previamente o nosso congresso técnico, e logo depois dessa pré-inscrição, né, que eles querem participar, aí sim, aí eles depois fazem uma inscrição colocando só todos os nomes dos atletas, né, dos alunos atletas que a gente chama, né? Então pode escrever 15 atletas, e nesses 15 atletas pode escrever junto ou um técnico administrativo ou um professor. E o campeonato em si, como ele está montado? Nós vamos tentar repetir o sucesso que foi, né, antes da pandemia. Todos os jogos vão acontecer no Departamento de Educação Física, vai acontecer dentro daquele horário que não terá aula, né, que é de meio-dia a 1h15, onde está previsto 2 jogos masculinos e um feminino. Todo dia tem jogos e a gente agora já pede que se organizem as torcidas, se organizem os times, que, como foi na edição passada, no Departamento de Educação Física, todo dia descia, né, os times, então tinha 3 jogos e vinha de todos os campos, né, como também os campos de fora. Está organizado em 2 fases. A primeira fase, o campus 1 faz aqui, e dos outros campos eles se organizam lá, certo? Então, na segunda fase, como o campus 1 é maior, se classifica mais equipes do campus 1. Dos outros campos, se classifica cada um de cada campus, né? Então, de cada campus, nós somos em 8, cada campus lá
Sobram 7, vem 7 equipes dos outros campos, junto aqui com os outros do campus 1. Obrigada, professor Eugênio. Lembrando que as inscrições dos atletas individualmente serão no período de 22 a 26 de agosto. Nayara Cordeiro, para o CBN Universidade. Obrigada, Nayara. A competição deve ser realizada no mês de setembro, aqui no Campus 1, em Bodó, Congo. E o CBN Universidade deste sábado vai chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. E já fica o convite para mais um encontro aqui com a gente semana que vem, a partir das 9 horas da manhã. Com produção e reportagens de Nayara Cordeiro, Sara Lucena e eu, Beatriz Romão, que neste sábado também estou fazendo a apresentação do programa. Edição e finalização de Isis Coelho e Lucielen Lima. Com edição técnica de Apolo Ricarte. Direção e supervisão de Hipólito Lucena. Este programa é uma parceria entre a Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a Rádio CBN Campina. Mais uma vez, obrigada pela audiência, um ótimo final de semana para todos e até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.